De idade. Boa noite a todos. Agora sim, todo mundo jantou igual eu. É verdade? Queridos, quero dizer que para mim e para minha família é um motivo de muita alegria estar com vocês aqui pela primeira vez acampando. Já estive aqui por um curto período, mas agora é a primeira vez acampando. Eu estou muito alegre por nós passarmos esses momentos juntos. Estou revendo aqui alguns amados irmãos e espero conhecer muitos outros aqui. Estou vendo muito jovem, adolescente, um pessoal abaixo de 100 anos de idade aqui, então é muito legal estar com vocês, ok? Nós agradecemos o convite para nós estarmos juntos. E como o irmão falou, meu nome é Daniel, eu estou com a minha mulher virtuosa, a Aline, tem a Dani e o Davi. E desde já eu quero agradecer, porque eu fiquei sabendo que no mês de janeiro, no acampamento de janeiro, muitos irmãos estiveram orando pela saúde da nossa filha, a Dani. A Dani ela passou por 57 dias na UTI e por um milagre extraordinário do Senhor, né, ela foi curada, ela está aqui. Então, eu agradeço aos irmãos, né, pelas orações, né, e depois a gente pode conversar mais sobre o que o Senhor tem feito na nossa vida. Quero dizer para vocês que, embora eu tenha essa cara de bravo, eu sou um pouco legal. Tá bom, gente? Então, a esposa fala que eu gosto de conversar bastante. Então, nesse momento que a gente está aqui, eu quero que a gente converse não somente aqui, mas depois em todos os momentos que vocês tiverem dúvidas sobre qualquer assunto, nós podemos conversar e é sempre bom a gente ter essa comunhão entre irmãos, ok? Entre gente mais velha, né? E o pessoal mais novo, né? Eu não sou tão velho assim, tá bom? Faz pouco tempo que eu estava aí sentado igual vocês, tá? Muito bem. Nesses dias, queridos, o que o Senhor tem colocado para falar no meu coração é um assunto que não está entre os top trends aí para os jovens, ok? Mas entre os assuntos principais. Mas nós queremos falar a respeito de uma vida pura, ok? De uma vida que busca a santidade. Vidas puras, vidas transformadas. Vida pura é a vida que eu e você devemos ter. Não importa a idade que você tenha. Nós devemos viver uma vida pura, andando no caminho do Senhor Jesus Cristo. E para isso, eu quero pensar com vocês a respeito de um jovem, da vida de um jovem que ele viveu uma vida pura. Quero ver se alguém me ajuda a falar o nome desse jovem aqui. Vamos lá, vamos ver como vocês estão aí de memória. Esse jovem, vamos lá. José, vida pura, excelente, não vamos comentar dele. Mas tem um outro aqui, José, somos fãs. Tem um outro aqui, esse jovem, ele viveu perante reis, ele tinha 3 amigos que também eram fiéis, igual ele, e por um momento, alguém já sabe? Daniel, por um momento, ele passou uma noite com uns gatinhos, quer dizer, com os leãozinhos, com os leões. Quem é? Oh, perfeito, pessoal muito inteligente aqui. Então vamos falar sobre Daniel. E antes que alguém fique com alguma dúvida, já vamos sanar a dúvida, ok, pessoal? Um dia eu estava falando sobre Daniel, e aí um adolescente perguntou para mim, tio, essa cicatriz que você tem no rosto era de quando você estava na cova dos leões? E eu falei, não, né? Isso daqui não foi o leão, ok? Então, não é sobre mim, ok? Esse Daniel é um exemplo para nós. Mas esse Daniel, ele viveu há 2.600 anos atrás, ok? Então, vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. E nós iremos ler inicialmente do versículo 1 até o versículo 14. E eu quero, jovens, que vocês abram os seus ouvidos, os seus corações, para nós vermos a preciosa palavra do Senhor e nós sermos edificados por ela. Daniel, capítulo 1, versículo 1. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Misericórdia? Tem misericórdia aqui? Ok, então nós vamos esperar um pouco, pedir misericórdia então. Ok. Vamos lá, Daniel está depois de Ezequiel, ok? E antes de Oséias. Amém? Sem misericórdia? Ok, então tá bom. Amém, todo mundo? Ok. Então acompanhe comigo a leitura. Daniel, capítulo 1, versículo 1.
Nos diz assim as Sagradas Escrituras. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes a Daniel, deu o nome de Belsassar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não os dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Somente até aqui. Amém? Amém. Vamos lá, que o Senhor abençoe a meditação da nossa palavra. Vamos estar atentos, então, à palavra do Senhor. Queridos, quando nós falamos a respeito de Daniel, nós vemos um jovem que ele viveu uma vida incrível. Um jovem que foi fiel. Um jovem que foi corajoso. Um jovem que buscou a pureza. Ele viveu há 2.600 anos atrás e ele ainda nos inspira a viver uma vida de fidelidade para Deus. Nós vemos um servo fiel e ele é chamado de muito amado devido às suas ações, devido às suas decisões na sua vida. Sabe, todos nós sabemos que a Bíblia, ela nos revela, ela nos registra a vida de algumas pessoas. De alguns nós vemos as falhas no qual nós devemos imitar. Em outros nós temos os acertos que nós devemos tomar como exemplo. Falhas devemos evitar. Acertos devemos tomar como exemplo. Por exemplo, vocês lembram de Adão? Adão, ele pecou contra o Senhor. E ele perdeu o quê? Ele perdeu o paraíso. Ele foi mandado embora do paraíso. Vocês lembram de Sansão? Sansão que deveria, aquele fortão, dominar ali os filisteus. Ele desobedeceu ao Senhor. Nós sabemos que Sansão ele perdeu a sua força, perdeu seus olhos e perdeu a sua vida. Então, queridos, nós vemos que aquele que não obedece à palavra do Senhor, ele se dá mal na sua vida. E aquele que vive aqui longe do Senhor, se ele morrer sem Cristo, ele está condenado eternamente. Mas aquele que crê em Cristo, aquele que é um salvo, ele sabe, ele pode ter esperança que quando ele partir daqui, ele estará com o Senhor. Então, nós devemos olhar o exemplo daqueles que são fiéis. E Daniel, ele nos mostra que é possível nós vivermos uma vida pura. Daniel é aquele que busca a santidade. Hebreus 12:14 nos diz: segui a paz com todos. Vocês têm promovido a paz?
Vocês têm promovido a briga? Seguir a paz com todos nesse acampamento, ok? Vocês depois têm futebol, mesmo quando você for dar aquela entrada, segue a paz, ok? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Timóteo 5 e 22, Paulo diz a Timóteo, conserve-se puro. O que é uma vida pura? É uma vida que não anda em pecado. Todos nós gostamos de tomar água, não é verdade? Melhor água que refrigerante, ok, gente? Depois, quando você chega nos 40 anos, você vê que isso é melhor. A água pura faz bem para a sua saúde. Agora, uma água impura, ela faz mal para a sua saúde. E quando nós falamos a respeito de uma vida pura, é a ausência de tudo aquilo que me contamina. O pecado contamina o nosso coração. A maldade, as coisas ruins que nós vemos nesse mundo, nós devemos nos afastar delas para viver uma vida pura. Ou seja, eu preciso de ter pureza nos meus pensamentos, nas minhas ações e no que nós falamos, na nossa palavra. E nós vemos isso na vida de Daniel, um jovem sábio nas suas decisões. E, queridos, quando nós olhamos o livro de Daniel, é um livro tremendo. Ele fala do amor de Deus sobre o seu povo. Ele fala como vai acabar este mundo. E louvado seja que aquele que já tem Cristo no coração, ele não precisa de ter medo da morte, porque ele já sabe que vai para o céu. Que todos aqui tenham essa certeza. Quando nós sabemos o nosso futuro, nós podemos desfrutar da paz de Deus aqui nessa vida. Então, vamos pensar a respeito dessa vida incrível de Daniel, que foi uma pessoa que viveu uma vida pura, que não se contaminou com as coisas deste mundo. Em primeiro lugar, aonde que Daniel estava? Qual império que ele estava? Nós lemos no acampamento? Não, Daniel não estava no acampamento de Carangola. Ele estava no império da Babilônia. E aí nos diz o texto que tinha um rei famoso, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele invadiu Jerusalém. Ele cercou Jerusalém. E depois, quando ele invadiu, ele matou muitas pessoas ali em Jerusalém. Pais foram mortos, mães, irmãos, e outros foram levados para onde? Para a Babilônia. O povo de Israel, eles ficou escravo ali por 70 anos. Agora o texto diz que Deus entregou Jerusalém na mão dos babilônios. Por que o Senhor fez isso? O Senhor não deveria proteger o seu povo? Queridos, o povo de Israel era para ele ser luz para os outros povos. Luz para os gentios. Era para eles andar o quê? Em obediência. Mas ao invés da obediência, eles escolheram o caminho da desobediência. O caminho do pecado. O caminho do pecado. E queridos, nós devemos viver uma vida nos afastando do pecado. O que é o pecado? É o desobedecer à lei de Deus. Seja nas minhas ações, seja nos meus pensamentos ruins, não. Seja em deixar de fazer o bem. E note, queridos, o pecado, ele tem consequência. Vocês conseguem entender a consequência? O povo de Israel andou em pecado e muitos sofreram a consequência. Morreram e outros foram levados, escravizados. Então, note, é muito fácil. Se eles obedecessem, eles seriam abençoados. Se eles desobedecessem, eles seriam amaldiçoados. Parece algo simples, não é, queridos? Nós precisamos de obedecer para nós sermos abençoados através da palavra do Senhor. E o que acontece? Aquele rei, ele ordenou que Aspenaz, o seu oficial, ele trouxesse alguns da família real para que eles fossem servir ao rei. E no versículo 4 nos diz que aqueles jovens deveriam ser o quê? Deveriam ser sem defeito, de boa aparência, inteligente, igual vocês aqui, ó. Estou vendo vários jovens aqui, boa aparência, o pessoal bonitão aqui, de tantos lugares aqui.
sem defeitos, sei que todos vocês são inteligentes aí, vocês seriam fortes candidatos para ir lá para Babilônia, ok? E sabe, queridos, a gente fala assim, boa aparência, mas sabe, quando você é adolescente, é interessante como o adolescente se preocupa com com a aparência, não é verdade? Chega um momento que você está na adolescência e fala, mas e essa espinha que está aparecendo aqui? Né? Eu estou muito alto, eu estou muito magro, né? Meu cabelo, eu estou baixo, né? O meu nariz está grande, né? Tantas coisas que a gente tem preocupação, não é verdade? Mas, queridos jovens e adolescentes, todos vocês foram criados por Deus. Cada um de nós temos as nossas diferenças. E o importante é o quê? É o nosso coração. Pare de se preocupar com a aparência. Lembra de Davi? Antes de Davi ser ungido rei, Davi era o mais forte dos seus irmãos? Não. Era o mais bonitão? Não. Mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, o importante é você ter um coração voltado para Deus. Um coração voltado para aquilo que é eterno. Todos nós fomos criados pelo Senhor. E agradeça, querido, pelo corpo que você tem, pelo que o Senhor te deu. Sabe, queridos, nós precisamos ter uma vida de gratidão. Talvez nesse momento aqui, há jovens que estão no hospital e não têm a oportunidade de estar aqui com você, como você ouvindo a palavra. Portanto, nesse momento que você está ouvindo a palavra, não é momento de eu ficar pensando no futebol, no vôlei de amanhã. É momento de você aproveitar. E sabe, queridos, a jovem que nesse momento não pode servir, pode estar no hospital, não tem esse privilégio, mas você aproveite a oportunidade de todos os dias ler a Bíblia, de todos os dias buscar ao Senhor. Então, note, Daniel ele foi levado para onde? Lá para a Babilônia. E ele deveria ali servir o rei. Nós vemos que ele tem como que muitas oportunidades ali. O que o texto nos diz? Nos diz que ele teria um treinamento de 3 anos na melhor escola do mundo. Pensa numa escola boa. Sabe aquela escola que se queria estudar? Daniel estava lá na melhor escola do mundo, que era a Babilônia. Daniel tinha a promessa de um emprego bom, um emprego dos melhores, todo mundo queria servir ali junto com o rei. E outra coisa, quem gosta de comer aqui, igual eu aqui, comida, né? Nós tivemos um jantar agora maravilhoso. Ele iria... já levantou a mão, né? Mas hoje não tem mais janta, não. Acho que é só amanhã, né? Só amanhã. Amanhã, se o Senhor permitir, vai ter mais. O que ele iria ter, Daniel? O melhor da comida e do vinho lá da Babilônia. Comer da comida que vinha na mesa do rei. Mas tinha um problema. A Babilônia era o quê? Era um dos locais que mais havia prática de pecado do mundo. Eles adoravam falsos ídolos. E aí, querido, eu vou te fazer uma pergunta. Será que Daniel e seus amigos seria mais um jovem a praticar o mal? Ou ali eles teriam uma vida incrível? Sabe? Já falei para vocês, né? Um dia eu fui jovem, adolescente. Faz muito tempo isso daí. Quando eu crescia, os jovens que estavam juntos de mim, teve alguns que permaneceram fiéis no caminho do Senhor. E teve outros jovens que se contaminaram com o mundo. Teve alguns outros jovens que deram mais valor para as coisas do mundo. E infelizmente hoje eles levam vida longe do caminho do Senhor. Tristes, porque, queridos, os prazeres do mundo são prazeres falsos. Portanto, jovem, você deve se decidir em se posicionar. Você vai ser mais um com uma multidão que vive em pecado, longe do Senhor? Ou você vai ter uma vida incrível, uma vida abundante que serve ao Senhor? Portanto, decida no seu coração em viver para Cristo. Diga não ao pecado. Diga não às coisas que querem te afastar do Senhor. Nós vemos isso aqui na vida de Daniel. E sabe, queridos, aquele rei, eles tentaram de todas as maneiras fazer com que Daniel esquecesse a Deus.
O que eles fizeram? Em primeiro lugar, eles mudaram o nome de Daniel. O nome dos seus amigos, dando nomes babilônicos para ele esquecer o passado. O nome para aquelas pessoas, para o judeu, era uma experiência, o resultado de uma experiência com Deus. O significado de Daniel é Deus é meu juiz. E ele foi mudado para Belsazzar, ou seja, que era o falso Deus Bel que o protegeria a vida dele. Era para ele esquecer o seu nome. Eles deveriam ser reeducados na educação babilônica. E sabe, queridos, você sabe que outro dia eu vi uma pesquisa que 50% dos jovens que chegam a uma faculdade, jovens que se diziam cristãos, eles se afastam do caminho do Senhor. Sabe por quê? Porque não resolveu firmemente ter uma vida com o Senhor. Todos os dias, queridos, nós precisamos de estar firmes com o Senhor. E note, queridos, entre aqueles jovens, quem é que estava ali? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quantos jovens que foram levados para a Babilônia? Os estudiosos nos dias que foram levados entre 50 a 75 jovens. Nós sabemos que 4 deles foram fiéis. E os outros? Será que os outros se contaminaram na Babilônia? Queridos, nós estamos entre muitos jovens aqui. Não perca a oportunidade de viver uma vida incrível. E uma vida incrível, uma vida para o Senhor. O salmista diz que o caminho do Senhor é perfeito. Alguém aqui conhece algo melhor que a perfeição? O que é melhor do que perfeito? Nada. E o caminho do Senhor é perfeito. Então, jovens, adolescentes, irmãos, qual o melhor caminho para a sua vida? O caminho do Senhor. O caminho da Bíblia. O caminho de Deus. Agora, note, Daniel ele estava feliz na Babilônia, pessoal? Será que ele estava feliz lá? Qual que era a situação de Daniel? Ele tinha perdido a sua nacionalidade, ele foi arrancado da sua pátria. Provavelmente ele perdeu a sua família. Não sabemos o que aconteceu com seus pais, mas ele foi arrancado de lá, da sua família, dos seus amigos. A cidade foi cercada, muitos morreram. Ele perdeu a sua liberdade. Ele não está lá como estudante, mas como um escravo. Ele não é dono da sua vida, ele não pode sair de lá. E sabe, queridos, no Salmo 37, diz que as pessoas que foram levadas lá cativas, elas se entregaram o quê? Ao choro, ao desânimo, quando eles se lembravam de Sião. Mas em vez do ódio e da tristeza, Daniel resolveu o quê? Servir ao Senhor. Daniel resolveu aproveitar a oportunidade, viver para o Senhor. Eu não sei, jovem, se você chegou aqui talvez triste com o que está acontecendo na sua vida, talvez com a sua família. Olha o que aconteceu com a vida de Daniel, ele estava escravo. Então ele podia falar assim, bom, agora que está tudo dando tudo ruim, então agora eu vou viver igual as outras pessoas, vou viver igual ao mundo, vou viver igual andar em pecado, vou ser rebelde, ninguém vai ensinar nada para mim. Não. Ele resolve andar no caminho do Senhor. Portanto, jovem, independente do que está passando na sua vida, ouça a palavra de Deus e vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor. Eu não sei, talvez o que tem te desanimado, talvez na igreja local. Não sei. Sabe, certa vez, um jovem falou para o seu pai o seguinte, pai, eu não vou mais me reunir, não vou mais à igreja. E aí o pai disse o seguinte, por que, filho, que você não vai mais para a igreja se reunir? Sabemos que a igreja somos nós. Ele disse, pai, eu não vou mais para a igreja por causa das pessoas. Por causa das pessoas? Por quê, filho? Quando eu chego ali nas reuniões, eu vejo algumas pessoas olhando o celular, eu vejo que o coral canta desafinado, as pessoas não falam comigo, as pessoas não me cumprimentam, eu vejo que há muitos problemas, não é assim que eu queria estar aqui reunido. E aí o pai disse para ele, ok, filho, se você quer sair, parar de reunir, tudo bem, mas me faz um favor, pegue um copo d'água, enche esse copo e dê 3 voltas no salão. Se você não derramar nenhuma gota, você sai da igreja. Aí aquele jovem encheu o copo de água e foi lá, deu 1 volta, deu 2 voltas, deu 3 voltas lá. Ó pai, fácil. Não derramei nada aqui da água aqui, ó. Aí o pai perguntou para o filho, quando você deu essas voltas, você viu algum irmão pecando?
Você viu alguém mexendo no celular? Você viu alguém desafinando? Você viu algum problema? Ele falou, não vi, pai. Meu pai disse, sabe por que você não viu? Porque você estava prestando atenção no copo. Jovem, o que eu quero dizer com essa história? Quando nós estamos reunindo, nós não devemos olhar para o erro dos outros, mas você deve olhar para quem? Olhar para Cristo. Cristo é nosso exemplo perfeito, portanto, se talvez tenha algo que tem que estar te desanimando, não é momento de sair das reuniões, nunca, mas é permanecer firme no Senhor. E o pai disse o seguinte ainda para o filho, filho, quem sai da igreja por causa de outras pessoas, nunca entrou lá por causa de Cristo. Nós vamos nos reunir por causa de Cristo. Ele é o nosso supremo exemplo. Agora, vamos lá. Qual que foi a chave? Qual que foi, podemos dizer, a chave do sucesso para essa vida pura de Daniel? O ministério bem-sucedido de Daniel. A chave do sucesso é no versículo 8. O que nos diz? Que Daniel resolveu não se contaminar com a comida e o vinho do rei e pediu aos chefes e oficiais permissão para não comer. Querido jovem, o que é isso daqui? Posicionamento. Ele decidiu, eu não vou me contaminar. E queridos, nós precisamos de nos posicionar. Você é de quem? Você serve o mundo que jaz do maligno do diabo ou serve a Cristo? Precisamos nos posicionar, somos de Cristo. Vamos servir a Cristo. Eles têm uma convicção absoluta, Daniel, o meu compromisso é com Deus. E Daniel tinha se resolvido ali naquela hora? Não, há muito tempo atrás eu fico pensando, Daniel já decidiu. E nós temos que decidir, não, seja o que houver, eu vou continuar fiel ao Senhor, eu vou me posicionar, eu vou ter o meu coração para o Senhor, eu sou filho de Deus, o Senhor me ama, Ele tem um propósito na minha vida. E queridos, quando você for convidado para o pecado, diga um firme não. E aí você pergunta assim, mas Daniel, como assim eu ser convidado para o pecado? Note, na vida de vocês, na minha vida, nós podemos ter vários convites para o pecado. Vários convites para festas do mundo. Vocês são jovens, né? Vocês podem ter vários convites para o namoro. Eu não sei se tem alguém aqui pensando em namoro, alguém que já tenha 30, 40 anos, né? Talvez. Sim, né? E sabe, queridos, talvez você pode estar na sua vida falando, não, mas quem é que eu vou namorar? E você pode ter convite para um namoro que não te faça bem para a sua vida. Talvez um convite para um namoro no jogo desigual. Um namoro que pode te conduzir ao pecado. E o que você vai fazer quando você tiver esse convite para o pecado? A pessoa vai chegar e falar para você, eu te amo. O que você vai falar? Eu também te amo. Não, você vai falar, não. Eu vou orar. Você deve orar. Queridos jovens, eu estava conversando com uma pessoa semana passada. Ele me disse, Daniel, eu escolhi errado no meu casamento, para a pessoa que eu ia me casar. E hoje eu pago um preço. Hoje eu choro por causa disso. Jovens, a segunda maior decisão que vocês devem tomar, a decisão do namoro. Não tenham pressa. Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Não seja como aquela jovem, outro dia uma jovem falou assim, eu estou muito ansioso, estou preocupado, por quê? Porque eu não tenho namorado. Mas o que é isso, gente? Espera no Senhor. Fuja dos convites ruins, jovens. Fuja dos convites ruins. Daniel, como que eu sei o que é um convite ruim? Eu preciso estudar a palavra. E quando o pecado te for apresentado, saiba falar não. Quando você ver algo errado na tela do celular, saiba que você não deve acessar aquilo. Quando você ver algo, uma página imprópria na internet, saiba que aquele não é o seu lugar, não é o ideal para uma vida pura, queridos jovens.
Saiba falar não para a carne, para os nossos desejos. Note, então guarde isso. Você pode ter muitos convites. Saiba falar não. Queridos, o diabo, ele deseja o pior para a sua vida. Ele deseja acabar com a sua vida. Mas Deus, ele deseja o melhor para a sua vida. Entendeu a diferença? O que nós queremos? Nós queremos o melhor. E o melhor é o que Deus tem reservado para mim e para você. E isso começa nas nossas decisões. Nós vivemos num mundo como a Babilônia, num mundo que vai de mal a pior. Vocês já viram a garça? A garça é aquele animal, não é aquela ave que tem pernas compridas. Ela anda pelo pântano e ela está procurando comida, mas ela vai ali sem sujar as suas plumagens. Nós estamos num mundo cheio de pecado. E como Daniel, é possível nós vivermos num mundo cheio de pecado sem nos contaminarmos, sem compartilharmos uma vida de pecado. Lembra Samuel? Samuel cresceu com os péssimos exemplos dos filhos ali de Eli, Ofni e Finéias. Mas ele viveu uma vida pura. Ok? Então, jovens, nós precisamos de viver uma vida separado para Deus. E eu falo os jovens, e todos nós que temos qualquer idade, nós precisamos de manter puro. E a palavra de Deus nos diz no Salmo 119:9, como pode o jovem manter puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a sua palavra. Queridos, todo dia você tem estudado a Bíblia? Reserve um momento do seu dia. Comece com 5 minutos. Quanto tempo vocês passam no celular por dia? Já fez as contas? Comece com 5 minutos lendo a Bíblia e aumente para 10, 15, vamos avançar. Agora note, por que ele não deveria comer aquele alimento? Por que Daniel falou assim, olha, eu não vou comer esse alimento aí? Por que ele não deveria comer? Porque aqueles alimentos eles eram oferecidos a ídolos, a falsos deuses. Se Daniel comesse aqueles alimentos, ele estava provando a adoração a falsos deuses. E nós devemos adorar somente ao Senhor. E o que Daniel fez? Daniel pediu ao chefe dos oficiais para não comer daqueles alimentos. Mas o oficial disse o seguinte, olha, mas eu tenho medo. E se você ficar magrinho aí e não... o rei vai falar, você não está dando de comer para essas pessoas? E aí o que Daniel faz? Ele faz um pedido. Ele fala, olha, faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não dê nada além de vegetal e água para beber depois com palha. Queridos, vocês percebem a sabedoria de Daniel? O que ele podia fazer? Ele podia fazer um escândalo. Eu não vou comer. Daniel podia deitar no chão e fazer aquela birra. Não vou, eu não quero. Ele podia fazer uma birra, não vou fazer isso. Ele não grita. Ele não faz uma greve de fome. Ele não fala, eu tenho meus direitos. Filho, quando o pai te corrigir, não fala, eu tenho meus direitos. O direito é apanhar. Né? Não, claro, vamos devagar. Tudo tem que analisar. Mas, queridos, Daniel, ele não cai no chão, ele não fecha a cara. Você já viu quando uma pessoa recebe conselho e ela fecha a cara? Também não vou falar mais com ninguém, viu? O irmão falou as regras desse acampamento, não estou concordando. Não! Nós temos que viver com sabedoria. Da nossa boca deve sair sabedoria. E ele pede o quê? Uma experiência. E, queridos, tudo que nós falarmos, presta atenção no que você fala. Falar com sabedoria é para edificar. Então nós vamos falar. Não para causar problemas. Então Daniel ele pede para retirar da sua alimentação o quê? As finas iguarias do rei, a comida. Isso foi fácil? O que mais? Qual a comida favorita de vocês? A comida que a gente comeu hoje à noite, né? A comida tá uma delícia, as irmãs ali estão parabéns. Mas pensa numa comida boa. A de hoje, claro. Né? Cada um tem a sua comida favorita. E aí pensa que chega a melhor comida naquela comida favorita aqui, com aquele cheiro que você gosta, e aqui tá os vegetais. Qual que você vai comer? Né? Quem gosta de comida aqui? Aquela lá, né? Aquela carne suculenta, aquela comida, aquele cheiro. Você come a carne ou você vai comer os vegetais aqui? Aí toma água.
Não era fácil não, pessoal. Pra gente que tem fome, né? Não era fácil. Vocês percebem aqui? Fica passando aquele cheirinho de comida. Daniel falou, não. Essa não, eu vou comer o quê? Vegetal. Sabe, queridos? E as pessoas poderiam falar para Daniel, é só uma comida. Come isso daí. Daniel, ninguém tá vendo. Daniel, não seja tão rígido. Mas, queridos, Daniel tinha um compromisso com Deus. E nós precisamos de ter um compromisso com o Senhor. Talvez as pessoas podiam falar, Daniel, seus pais não estão aqui. E sabe, queridos, seus pais muitas vezes podem tomar decisões por vocês, mas há momento que vocês vão tomar decisões. Decisões talvez quando não tem ninguém olhando, mas Deus está vendo. E nós precisamos de decidir falar não ao mundo. Note, queridos, a comida do mundo, os banquetes do mundo é muito atraente, mas nós precisamos falar não ao mundo. E sabe, queridos, às vezes você pode olhar as coisas do mundo e falar, poxa, aquilo até que parece legal. Poxa, meu amigo ali está namorando, né, nessa idade, eu aqui não estou, parece tão legal isso daí. Queridos, talvez o que você veja legal não é o aprovado pelo Senhor. Por que iniciar um namoro tão jovem? Aí vocês vão ficar bravos comigo, né? Falando de namoro, né? Mas, queridos, talvez o que você olha o mundo fazendo, talvez pode parecer legal, mas se é pecado, fuja. Se é pecado, fuja disso. Note, o grande projeto de Daniel era de ter uma vida para honrar ao Senhor. Acho que o horário aqui já deu, irmão? Tá quase? Tá, perfeito. Nós já vamos encerrar. Então, queridos, o projeto de Daniel, honrar ao Senhor. Qual que é o nosso projeto? Qual que é o seu projeto de vida? Honrar o Senhor. Viver uma vida pura. Provérbios 4:23 nos diz, sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Como está o seu coração? O coração de Daniel pertencia a Deus. Quem que é o dono do seu coração? O nosso coração deve pertencer a quem? Deve pertencer ao Senhor. Queridos, o coração que ama a Deus, ele não tem dificuldade em fazer escolhas para o Senhor. Ele pode dizer não ao pecado. E quando você tem um coração para o Senhor, você vai ser um melhor jovem, um melhor pai, uma melhor mãe, porque o seu coração está de acordo com a vontade do Senhor. Então note, eu posso satisfazer a minha carne, praticar pecado, ou eu posso ser obediente? Escolha a obediência. Escolha o caminho perfeito do Senhor. Então note, Daniel falou o quê? Vamos retira essa comida do rei, e só água e vegetal. E queridos, nós precisamos de pedir para que o Senhor retire da nossa vida o que faz mal, que nos impede de servir o Senhor. O que é coisa que nós precisamos de retirar da nossa vida? Dúvidas quanto ao Senhor, inveja, orgulho, maldade. Nós precisamos que o Senhor retire isso da nossa vida. Retire a preguiça, retire passar tanto tempo no celular. Vamos fazer aquilo que é proveitoso, que é servir ao Senhor. Retire o amor para as coisas desse mundo e vive uma vida pura para o Senhor. E no versículo 15, nós já vamos encerrar. Passados os 10 dias, eles estavam o quê? Mais saudáveis e fortes do que todos os outros. Jovens, por que eles estavam mais fortes? É porque se a gente comer vegetal, vai ficar mais forte? Quer dizer que então aqui vamos falar para as irmãs da cozinha, irmãs, amanhã só vegetal para todo mundo vai ficar forte? Não. Não é que a gente tem que só comer vegetal. Nós lembramos que depois do dilúvio, o Senhor liberou para o pessoal comer tudo aquilo que rasteje e que ande. Então note, queridos, quem que fez deles mais fortes e mais sábios? O Senhor. 1 Samuel 2:30 nos diz que Deus honra aqueles que o honram. Honre ao Senhor. Não deixe, queridos, que ninguém te contamine, ok? Estamos com Daniel e seus amigos,
devemos viver uma vida pura para o Senhor e não uma vida igual ao mundo. Queridos, obrigado pela atenção de vocês. Com a permissão do Senhor, amanhã nós voltamos a falar mais de uma vida pura. Que Deus abençoe a todos nós. Amém? Amém.